Paz e graça, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um PrismaCast. Eu sou o Gabriel e hoje nós estamos aqui com uma ilustríssima convidada. Diz aí, Guilherme. Veio de longe. Vou ler aqui, Nascida aos dias 26 de agosto de 1989, em Goiás, no interior do estado, deu início ao ministério com apenas 9 anos de idade, onde foi selada e batizada com o Espírito Santo. Começou ministrando, cantando. Nem essa eu sabia. Cantava, já lançou 3 CDs. Eita. E hoje cumpre aí o chamado dela pregando a mensagem do Senhor em vários congressos. Citamos aqui, Gideões Missionários, Umadego, Cibeg, Assembleia de Deus no Maranhão, vários lugares. Ela é casada, tem 2 filhos e está aqui conosco. E ela é de Campinas. Com vocês, Maiara Camargo, missionária Maiara Camargo. Isso aí. Paz do Senhor, Guilherme. Paz do Senhor. Gabriel. Paz do Senhor, Gabriel. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Podendo ter esse tempo com vocês em Brasília. Acredito que é a primeira de muitas vezes que eu quero estar sempre por aqui. Amém. Enfim, para mim é uma alegria poder estar aqui nesse papo para glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu li aqui já que você começou o ministério cantando. Conta essa história pra gente. Comecei cantando, gente. Eu fui criada, eu vim do interiorzinho, né? Faina, né? Pode sair coisa boa do Faina, viu, gente? Desculpa, Faina é uma cidade? Faina é Olha uma só. cidade, Não, é que eu não interiorzinho, conheço, 70 quilômetros de Goiás, velho. E minha família é toda de lá. E assim, a gente é um improvável, né? Meus pais não conseguiram manter o casamento. Minha mãe se separou logo muito novinho, veio para Goiânia. E debaixo daquele negócio de interior, aquela pressão. Será que vai dar certo? Será que esses meninos não vai dar o que presta, né? Que era o que falavam. E com isso, nós viemos para Goiânia. Minha mãe logo já encontrou uma igreja e eu, muito novinha, comecei. E devido à escassez que eu fui criada, né, passamos por aquela fase de filhos de mãe, né, separada, e minha mãe trabalhava de faxineira, enfim. E com muita dificuldade, quando eu chegava, geralmente nos eventos da igreja, que eu via que chegava cantora, eu olhava as cantoras e falava assim, meu Deus, cantora é muito diferente, né? Eu quero ser cantora, porque cantora anda bem vestida, cantora anda de carro bom. Então, assim, o primeiro intuito e ilusão que foi gerado no meu coração acerca do louvor foi isso. E eu comecei cantando e fui me apaixonando, né, pelo louvor. Cheguei a gravar o primeiro CD com muita dificuldade, mas consegui, fiquei 3 anos pagando. Eu não me esqueço até do valor, porque na época, assim, foi um milagre para mim, era R$3.500. Pensa. Na época, R$3.500 era muito dinheiro. Eu acredito que 2009, mais ou menos. E aí, gravei o primeiro CD, enfim, aí não ficou muito do jeito que eu queria, mas eu não desisti, não. Continuei na música. Foi pra Enquanto isso, atendendo a agenda, cantando. Atendendo algumas agendas, ia cantando ali, cantando aqui. Enfim, até eu me casar, eu gravei 2 CDs. E depois que eu me casei, que é outra história que dá um livro, nós tivemos, né, eu me casei, e quando eu me casei, Deus falou comigo que estava me dando um esposo, um diamante bruto que precisava ser lapidado. E que primeiro eu ia cuidar dele para depois ele cuidar de mim, mas que eu ia parar por um tempo. A itinerância para cuidar dele, para entender o que era o valor de uma alma. E meu esposo saiu, assim, do mundo das drogas mesmo, do mundão mesmo. Eu toda criada na igreja, né? Casei moça. E eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta desse desafio? E eu parei por um tempo, né? Que foi o período da libertação dele, o período que Deus fez a obra extraordinária na vida dele. Hoje é o meu maior suporte. Hoje eu vivo a segunda parte da profecia, né? Que é hoje quem cuida do meu ministério, quem faz minhas agendas, quem cuida da minha mídia, dos vídeos que quem acompanha meu ministério vê pelas redes sociais é ele. Enfim, ele é todo suporte. Eu brinco assim que eu só prego, né? Sem ele não flui.
Mas, enfim, até esse período eu parei. E quando eu parei, a gente começou a trabalhar secular. E eu estava no Pará, vendendo semijoia. A gente era representante de uma marca do Paraná e estava no Pará vendendo essas semijoias, abrindo uma cartela de clientes lá. E Deus levantou uma missionária do Suriname e disse assim: eu não te chamei para carregar mala de semijoia. Eu te chamei, foi para ganhar almas. Meu Deus. E aí, Deus falou assim comigo: com a mesma velocidade que eu abri essa porta, eu estou fechando para te trazer para a minha obra. E aí eu ainda tentei negociar com Deus, porque o serviço era muito bom, a gente ganhava até bem. Era uma fase que, financeiramente falando, a gente estava muito bem. E aí eu liguei para a Tângela, que é muito amiga minha, acredito que vocês devam conhecer aqui em Brasília, ela vem muito para cá. Liguei para a Tângela, falei: Tângela, eu preciso gravar um CD, porque Deus falou comigo que vai fechar a porta. E eu quero gravar antes dele fechar a porta, porque a gente tem essa mania, né? Uhum. A gente é mais ou menos igual a Abraão, Guilherme. Deus fala com a gente que vai dar Isaac, a gente fala assim: não, mas Ismael já está aí, já está pronto, é muito mais fácil com Ismael. Suficiente já. Então a gente sempre tenta dar um jeitinho na promessa, mas Deus sempre faz do jeito que Ele quer. Amém. E aí, gravei esse CD na época, só que foi eu gravar o CD, todas as portas se fecharam e nós entramos naquele chamado vale, que foi nesse vale que eu tive a participação nos Gideões Missionários da Última Hora, em 2017. E eu tinha um sonho, porque eu assistia desde pequena, né, o congresso, e falava assim: Deus, eu quero cantar nesse lugar ali. Me leva lá. E eu olhava para minha mãe e falava assim: mãe, um dia Deus ainda vai me levar para cantar. E eu ainda brincava, falava assim: eu não quero esse pavilhão, não, eu quero cantar nesse ginásio aí, nesse grandão, mamãe. Eu falava para minha mãe desse jeito. E Deus, ele cumpriu esse capricho no meu coração. Em 2017, a gente vivendo a maior crise financeira que eu já tinha passado na vida, tinha perdido carro e passando prova, tive que retornar para casa da minha mãe. Aquelas provas que itinerante tem que passar mesmo para ser aprovado. Para aprender um pouquinho, né? Para ver se aguenta o tranco, para ver se suporta, né, o processo, para viver o propósito. E aí, a gente vivendo essa fase... Ai, me perdi. Os Gideões. Vivendo essa fase, eu pensei assim: meu Deus. E na época eu ainda lembro que eu falei para minha mãe assim: mãe, como que Deus faz uma coisa dessa comigo? Surgiu a oportunidade, né, que eu já tinha recebido quando eu fui no Pará. Ele falou: não, você grava esse CD que nós vamos lançar ele nos Gideões, que foi o tio do meu esposo. Falei: ó, surgiu a oportunidade, mas eu não tinha condições de ir no congresso. E eu falava assim: como que Deus me frustra dessa forma, que era o meu sonho? E minha mãe disse uma frase, Guilherme, que eu nunca esqueci na minha vida. Ele disse assim que o Deus que te fez a promessa, que abriu a porta, sabia que você não ia ter dinheiro para ir. Então, quem deu a promessa, sustenta a promessa. Glória a Deus. E assim foi. Depois que ela lançou essa palavra, Deus começou a levantar pessoas até fora do país. E eu e minha esposa passamos os 10 dias dos Gideões com todas as despesas pagas. Olha só. Todas. Todas. E cheguei lá, antes mesmo do tio do Tairone chegar, a gente já recebeu a oportunidade, né? A pessoa estava dirigindo, olhou para mim e disse: vem cantar. E eu cantei no pavilhão. E foi aquele ano que o pastor Cizinho tinha falecido. Uhum. Na época, a gente não estava ainda na Madureira, né, que é no campo de Campinas. Eu congregava com o pastor Gilmar Santos. Fiquei 11 anos lá. E liguei para ele e disse: pastor, estou aqui no congresso, o senhor vai vir? Ele falou assim: ai, que bom que você está aí. Eu vou sim. Esteja no ginásio no horário que eu for pregar. E Deus, ele foi tão criterioso, assim, tão cuidadoso comigo, porque geralmente você tem que combinar com o pessoal da editora deles para soltar no vídeo oficial. Só que no momento que ele me chamou, era o momento que Deus estava operando no ginásio de uma forma extraordinária. Inclusive, enquanto a gente cantava, Deus estava curando o surdo. Foi uma coisa, assim, extraordinária. Então, se eles cortassem o período que eu ministrei, eles cortariam a parte onde Deus estava operando. Eu falo que Deus não é gente, né? Então, literalmente. Ele faz e faz com perfeição. Foi a oportunidade certa. Se você entra hoje no oficial, pesquisa a ministração do pastor Gilmar de 2017, você vai ver eu ministrando lá, enquanto ele cantava. Eu canto até aquela canção do Mariano Grande, e o Senhor está operando, enfim. Quando eu cheguei de lá, a gente chegou com aquela expectativa, toda a expectativa que
a gente acaba criando também, né, com a oportunidade. Falei, não, agora Deus vai abençoar mesmo, lancei o CD. Só que um dia, diante de tantos convites que o povo ligava e falava assim, a cantora prega, falava pro meu esposo. E a gente na prova, com medo de perder a agenda. Prega, profetiza. Falava, prega, profetiza, pode, ela prega. E eu queria matar ele, né? Falava assim, menina, eu não prego, meu negócio é cantar, eu quero é cantar. E ele fechava a agenda e eu fui criada naquela cultura em que a gente não enjeitava oportunidade. Então, eu fui estudar. Entrei no curso de teologia e eu tenho uma história cantando e outra pregando. Então, a mudança foi a partir dos Gideões. Foi a partir dos Gideões, de 2017 para cá. E aí, depois dessa mudança, que eu achei, assim, muito interessante, que houve um dia que eu me vi atendendo convites, onde eu pregava e as pessoas convidavam cantoras, mesmo eu tendo 3 CDs gravados. Uhum. E eu falei, Deus, o que é isso? E o Senhor me respondeu, e um dia que eu estava no quarto, ele disse assim, filha, você queria ser cantora e queria pisar em um grande congresso, eu te levei para cumprir o desejo do seu coração. Meu Deus. Agora você vai fazer o desejo do meu coração, porque o que eu tenho para você não é no louvor, mas é na palavra. Meu Deus. E daí para cá, Deus tem aberto portas, a gente tem vivido as promessas do Senhor, mas comecei cantando. Né? De vez em quando eu ainda arrisco por aí, né? Nas algumas agendas a gente ainda arrisca, mas assim, até a Tângela, que é muito amiga minha, ela brinca assim, amiga, você cantando é uma cantora comum, mas você pregando, você tem um negócio diferente com Deus. Olha só. Eu falei, é porque a gente tem que estar no lugar certo, né? Dentro da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Né? O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E hoje eu me apaixonei pela palavra e deixa quem sabe cantar, né, Guilherme? Não, mas é bom, principalmente quando você consegue, assim, com muita harmonia, né? Ter os 2 ministérios. Eu mesmo prego, cantar não é minha praia, não. Eu gosto de puxar um hino aí. Já vejo assim a cara dos irmãos querendo sair da igreja. Cadê o cantor? Verdade. Não é o seu caso. Mas e é muito bom quando a gente conversa assim com irmãs que pregam. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Pelo menos a gente, quando pensa assim em irmãs que pregam, vem alguns poucos nomes à mente. Como pregadora, a senhora encontrou alguma resistência, assim, a princípio, né? Depois, quando foi desenvolvendo? Você acredita que... eu acredito que não só eu, mas como todas as pregadoras enfrentam essa resistência. Eu tinha muita quando eu comecei. Principalmente a gente, assim, que você vai começando e vai aperfeiçoando, né? Uhum. Mas, assim, tem ministérios, né, como o nosso, né, que é o Madureira, que sempre eu tenho muito apoio, não posso reclamar de forma alguma, mas tem muitos lugares que a gente pisa, que as pessoas olham e vai, tipo assim, você sente no olhar das pessoas. Um olhar meio torto. Vamos ali, né? ver se sai alguma coisa, né? Eles estão mais habituados a pregar, a ver homens pregar, né? Sim, sim. Mas, assim, Deus me deu uma mensagem em cima daquela mulher pecadora que adorou o Senhor. Uhum. Ficou uma frase nela que me marcou muito e que eu sempre, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu cito. Que não tem como você fugir daquilo que Deus tem para você, aonde Jesus está. Porque aonde Jesus está, homem, na tradição da época, homem não chorava e mulher não pregava. Mas aonde Jesus está, homem chora e mulher prega. Rapaz. Tá vendo? Glória a Deus. E você falou aí também da questão que a sua itinerância já tinha acontecido antes como cantora. E a partir do momento dos Gideões, você passou a sair pregando também. E aí chegaram os convites, você foi se preparando, foi ali estudar. Quais eram as suas referências na época de pregação? Principalmente, assim, eu acho que mulher, né? A gente tá falando que hoje tem poucas, a época, então, 2017, quem era, assim, a referência? Muito poucas, né? Uhum. Camila Barros, na época, assim, quando eu comecei a pregar, foi a época que, principalmente aqui na nossa região, né, no Centro-Oeste, era uma região que ela vinha muito. Uhum. Então, assim, ela foi um grande incentivo. E eu tive a oportunidade de estar em um evento cantando e ela pregando. Olha só. Em Imperatriz, no Maranhão. Aquela igrejona lá?
Parece que tem 1 milhão de gente naquela igreja. Muita gente, viu? Eu tive, inclusive, agora Imperatriz recente, mês de março, a gente esteve lá no congresso. Meu Deus, mais de 8 mil pessoas, que templo grande. Me falaram que cabe 12, mas eu acredito que tinha umas 10 lá. Tinham alguns espaços, mas assim, estava bem cheia. Então, assim, muito grande. Mas quando eu fui, que foi a Camila, foi um evento fechado. E não foi um evento, era um interdenominacional. Era uma conferência de mulheres. E aí a gente foi, lá eu conheci, tive um tempo de mesa com ela e ela ministrou muito sobre a minha vida. Então, daí ela passou a ser uma referência para mim. Depois dela, eu conheci que, para mim, hoje, sem sombra de variações de dúvida, é a maior pregadora do Brasil, que é a pastora Helena Raquel. Ela é uma referência, não só como pregadora, como pastora, né, como mestre, porque ela ensina de uma forma, assim, muito peculiar, muito extraordinária. Ela tem a mulher esquisita, né, gente? O que é isso? Tem algo diferente. Tem a Bíblia, ali é uma Bíblia ambulante. Então, assim, ela, na época, foi e continua sendo, para mim, uma das maiores referências, né? Mas, assim, eu estava até conversando com uma amiga minha pregadora essa semana. A gente que é pregadora avivalista, você tem muito cuidado em quem vai ouvir para que você não se torne cópia, né, de quem você está ouvindo. Então, eu tenho muito cuidado em estar ouvindo avivalistas de uma forma geral para que eu não me torne cópia de ninguém, não perca a identidade. Porque uma coisa é admirar, outra coisa é copiar, né? Então, assim, eu procuro ouvir muito quem ensina, né, para que nenhuma influência ou admiração atrapalhe ou influencie na minha própria identidade, né? Eu procuro, assim, naquilo que Deus me deu, no ministério que Deus me deu, ter a minha identidade, né? A gente admira, mas o que Deus deu para ela, o que deu para mim, por aí vai. É seu. Mas eu acho que todo mundo, quando começa, né, tem aquela fase ali que, até descobrir a sua identidade, acaba pegando os trejeitos, um tipo aqui de uma pessoa que admira, que gosta, né? Eu, pelo menos, no início, eu parecia tanto com as pessoas aí. Quando foi assim que você chegou, você começou a pregar em 2017, né? Quando foi assim que você falou, pronto, acho que eu consegui minha identidade, agora eu tô eu mesmo? Eu acredito que, assim, por volta, eu comecei em 2017... 2024, eu acredito, assim, que ali para 2022, logo assim, pouco antes de iniciar a pandemia, vamos dizer um ano antes de iniciar a pandemia, eu acredito que eu já estava com a identidade, assim, já olhavam para mim e falavam, não, essa é a Mayara Camargo mesmo, que já com a identidade formada e já na linha, né, que Deus queria para o meu ministério. Então, tanto que antes de iniciar a pandemia, naquele primeiro ano, nós entramos o ano da pandemia com agendas até final do ano fechadas. Muitas agendas naquele primeiro ano da pandemia. E exatamente porque a gente estava vivendo assim, já começando a viver, né, uma ascensão ministerial. As pessoas estavam começando a conhecer o ministério da gente. Foi onde também a internet começou, né, a ajudar a gente mais. Porque hoje, assim, antigamente, logo no comecinho, quando eu comecei a cantar, a gente não tinha o Instagram como tem hoje, né, que facilita esse veículo, né, que facilita pra gente. Era indicação, né? A pessoa indicando por indicação, né? CD entregando ali. CD. Cartãozinho, né? Tinha um cartão. Cartãozinho, fazia cartão. Marca Bíblia. Quando você já fazia os CDzinhos para gravar, o próprio distribuidor já fazia os marca Bíblia. Você ia distribuindo, né? Nas reuniões de obreiro. Fiz isso demais. Reunião de obreiro, você ia para as reuniões e distribuía para os pastores, né? Para eles convidarem a gente. Hoje não, hoje a gente tem a ferramenta. E assim, a gente, graças a Deus, tem um bom relacionamento e tem muitas indicações, mas a maior fonte onde é fechada as minhas agendas é através das minhas redes sociais. Amém. Através dos vídeos de mensagem que a gente coloca. Glória a Deus, né? Rede social. A gente entrou no assunto da pandemia. Você já vive em decorrência do ministério só, né? Isso. Financeiramente falando. Quando entrou na pandemia, já vivia, né? Gente, a pandemia... Eu falo que a pandemia
foi a manifestação da glória de Deus na vida do ministério de muita gente. Eu vivi na pandemia um tempo que, meu Deus, eu fui cuidada por Deus. Quando entrou nos primeiros meses, eu fiquei preocupada, né? Falei, meu Deus, e agora? A agenda Algo cancelando novo, ali, cancelando a agenda. E lembrando, assim, que quando entrou a pandemia, hoje a gente está com 50 e poucos mil seguidores. Mas quando entrou a pandemia, eu não tinha nem 5. Eu não tinha nem 5. Não tinha batido 5 mil. Meu sonho era bater os 10, porque na época ainda tinha aquele negócio de arrasta pra cima, né? Uhum. Eu morria de vontade de fazer aquele trem Arrasta pra cima. Só pra ter... Não podia, né? Então eu morria de vontade de bater pra poder fazer aquele arrasta pra cima. Aquilo. Qualquer vídeo, arrasta pra cima. E aí entrou a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Cancela a agenda daqui, cancela a agenda dali. E assim, Deus, para mostrar a sua glória, nos colocou ainda naquela última turma que recebeu o auxílio emergencial, nós fomos dos últimos. E um dia eu estava orando na minha casa, muito preocupada, porque, né, hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, né, 2 bebês, de 10 e de 12, né, já tá chegando a adolescência, mas para a mãe sempre é bebê. E aí... eu me preocupei orando e falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E Deus disse para mim assim, investe em pessoas, foi quando nasceu o slogan do meu ministério. Investe em pessoas. E eu perguntei para Jesus, eu vou investir em pessoas como? Você não tem nem público para me pregar. Aí o Senhor falou para mim assim, vai para as redes sociais e prega nas redes sociais aquilo que você pregaria em todos esses altares que você foi convidada para estar e não poderá estar. E eu era muito vergonhosa, muito tímida. Você podia me colocar na igreja grande, pequena, que para mim eu conseguia, mesmo com a nervosismo você ia, mas diante de uma câmera. E meu esposo, por ser uma pessoa da mídia, inclusive ele me cobrava muito. Ele falava, você tem que fazer mais stories, você tem que aparecer. E eu falava, não, eu morro de vergonha, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Eu travo, né? Como que eu vou fazer isso? E aí, nessa dificuldade de fazer, né? De estar fazendo esses stories, de aparecer diante das câmeras, quando o Senhor disse isso para mim, eu falei assim, como? Como que eu vou vencer isso? Mas é aquela velha história da obediência. Sempre eu fui muito temente a Deus. Eu falo assim que se tem um pecado que eu não vou levar é o da desobediência. Porque eu sou muito temente a Deus. E eu comecei a fazer as abençoadas lives. E com 20 dias de lives, os primeiros testemunhos começaram a chegar. Com menos de um mês, as empresas começaram a me procurar, porque empresários que faziam a campanha com a gente, ao invés de fechar, estavam abrindo lojas. Meu Deus. E Deus começou a honrar o povo. E, de repente, começava a chegar lá em casa, compra de supermercado, coisas para minhas crianças, roupa para mim, sapato para mim. As pessoas que trabalhavam na área da beleza começaram a entrar em contato. Não, a gente só quer que você divulgue a gente. E a gente quer cuidar da senhora, quer cuidar da casa da senhora, da família da senhora. Então, eu vivi na pandemia o que eu ainda não tinha experimentado. Vivi um cuidado mesmo de Deus. E um dia, orando ao Senhor no meio da pandemia, eu disse, Deus, o que é isso? Aí o Senhor falou para mim, é a diferença de quem vive do altar para quem vive no altar. Uau, tem diferença. Deus. E Deus falava ao meu coração, filha, quem vive do altar está perecendo, mas quem vive no altar eu estou sustentando. Glória a Deus. E eu fui literalmente sustentada pelo Senhor. Foi o ano que eu mais fui abençoada. Foi o ano que nós compramos carro. Tinha uns 2 anos, eu acredito que nós estávamos sem veículo, nós compramos carro. Foi um ano assim que... Atingiu os 10 mil seguidores. Atingiu os 10 mil. Pediu pro pessoal arrastar pra foi cima. Tudo muito rápido, foi só crescendo. Nunca fiz um anúncio, nunca comprei um seguidor, nunca fiz nada além de postar mensagens no meu Instagram e divulgar, né? Pessoas que hoje me abençoam a minha casa. Né? Hoje a gente tem parcerias de diversos nichos que cuida de nós, que nos abençoa, e o Instagram se tornou para mim uma fonte de bênção, uma fonte de cuidado de Deus. Glória a Deus, e no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Onde muita gente parou,
você avançou, né? Exatamente. No meio da pandemia. Viveu um período aí de providência. E nesse período aí, pregando de 2017 para cá, acredito que foi na época aí que você voltou para Goiânia, né? Saiu lá do Pará em 2017, voltou para cá, começou a pregar. Teve alguma agenda, assim, que foi marcante? Assim, todas são, né? Mas tem uma, assim, que foi a grande divisora de águas na sua vida? Gente, eu falo assim que toda experiência com altar, ela é uma experiência com altar. E toda mensagem que você prega é um dia diferente. Não tem como. Não dá para nem, assim... Mensurar. Mas, assim, se eu for dizer uma experiência que eu vivi que, de fato, foi um divisor de águas, foi na Almadego do ano passado. Foi algo, assim, do céu, né? Mesmo a gente sendo do estado, eu não estava agendada, né, oficialmente para estar no Congresso? No congresso. Deus havia usado um profeta um mês, mais ou menos, antes, falando assim, que estava me vendo pregando na Almadego. E, assim, por graças a Deus, eu ter um bom relacionamento, né, com Madureira e também estar debaixo, né, da bênção do meu bispo, que é o Bispo Ides, a Bispa Neuza, assim, congrego na sede, né? Eles me mentoriam bem de perto. E ser bem relacionado, eu pensei assim, não, provavelmente 2024 esse convite vai surgir. E criei, lógico, né, na hora, né, quando ele me disse. E aí, como meu esposo, eu disse, é da mídia, ele foi trabalhar na mídia da Almadego, né, que é a nossa Creative Campinas, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma mídia que tem se tornado referência em Goiânia, em Goiás, né. No Brasil, né? Isso, Creative Campinas tem feito a diferença. E eu sei que eu sou suspeita a falar, porque é a minha casa, né? Olha lá a cara dele lá. É a melhor mídia do Brasil, gente. O povo lá é diferenciado, enfim. E nós fomos trabalhar. Eu fui para trabalhar no congresso, na mídia. Por quê? Porque eu sempre fui uma pregadora que os convites que eu mais recebo sempre foi para mulheres. Chá de mulheres, congresso de mulheres. Então, jovem, geralmente, essa época, eu ficava mais sempre apoiando mesmo. E, por incrível que pareça, foi a minha primeira vez no congresso. Eu já fui para trabalhar. E eu cheguei lá, o primeiro dia, foi a Camila, inclusive, que pregou. Eu estive lá, lado a lado com ela no altar, que a gente tem um contato, eu e ela. Acompanhei a ministração dela e recebemos de Deus aquele negócio todo. E foi lindo. Por quê? Porque o meu regional olhava para mim e ficava chorando. E eu fiquei até preocupada. Falei assim, meu Deus, como é isso? Esse homem tá olhando para mim chorando. O que o pastor Bira tá me vendo, meu Deus do céu, vendo em mim que ele tá olhando e chorando. Quando foi no outro dia, a gente sempre era os primeiros a chegar, o último a ir embora. Nós chegamos já antes de começar tudo, né? Para ir organizando a questão da estrutura. E ele já estava lá, ele me chamou e falou assim, filha, eu saí daqui ontem impactado com você. Falei assim, aí, eu vi que o senhor estava olhando para mim, chorava, fiquei até preocupada, brinquei com ele ainda, que ele é muito meu amigo. Ele falou assim, eu olhava para você, eu não via você, eu via a glória de Deus. E depois de tanto ver, eu fui para casa impactado com a sua vida e eu deitei, quando foi 3 horas da manhã, eu ouvi bater na porta do meu quarto, pensei que fosse uma das minhas meninas e abri, não tinha ninguém, o Espírito Santo falou para mim assim, ajoelhe e vai orar porque eu quero te dar uma visão. E ele teve uma visão. Na visão, ele pegava na minha mão, entrava dentro de um avião. Quando a gente sentava, eu olhava para ele e falava assim, pastor, muito obrigada. Eu não tenho mais vaga esse ano na minha agenda, eu não tenho mais nenhum final de semana. E o Senhor foi um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. E ele olhava para mim e falava assim, filha, não agradeça a mim, foi Deus que te colocou. A única coisa que eu quero de você é que você honre a sua liderança. E ele voltava. Quando ele voltava, o Espírito de Deus falou para ele assim, se vira, arruma um horário para Maiara pregar na Almadego. Meu Deus. E isso já aconteceu no congresso, né? E assim, que mensagem, né? Você pensa, né? Que mensagem. Mas quando eu cheguei no segundo dia, Deus me deu uma mensagem. E mandou eu abrir o celular, porque eu não tinha levado nem Bíblia, eu estava trabalhando. E quando eu abri o celular na mensagem, o Senhor falou para mim, deixa aberto, não fecha. E eu fiquei olhando aquilo e lembrei da profecia, foi inevitável, lógico. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E logo ele me chamou, disse isso. E eu fiquei feliz porque ele falou assim, o horário nosso, que era o do nosso campo, né? Era no domingo, isso era no sábado. E aí ele falou assim, não, então você prepara amanhã, o primeiro horário é você. Eu falei, não, eu vou sair daqui tarde, mas eu passo a noite inteira no
buscando, aprimorando essa mensagem que o Senhor me deu, e vai ser bem em nome de Jesus. Chamei meu marido, ele subiu lá, a gente abraçou, chorou, porque só quem conhece os bastidores de um itinerante sabe como a gente luta para, né, para conquistar e chegar a ter uma oportunidade assim, ser né? da casa, assim, de um congresso estadual, um congresso que é acompanhado, né, pelo Brasil, até fora dele, enfim. E aí ele me abraçou, nós choramos, e ele estava voltando para a sala da mídia, ele não tinha nem chegado na mídia ainda. Porque eu costumo dizer o seguinte, Deus, ele é muito criterioso. E se tem uma coisa que Deus não faz, é dividir a glória dele com ninguém. Então, talvez assim, se eu tivesse tido a oportunidade no horário de Campinas, poderiam falar assim, mas é porque ela é de Campinas. Só que Deus, ele foi tão criterioso que ele não permitiu nem isso acontecer. Houve um incidente com o pastor Tiago de Assis no sábado, naquele mesmo horário, ele se atrasou, eles tiveram que mudar toda a programação e ficou um buraco na programação de uns 40 minutos. E eu sentada lá, o Tyrone não tinha nem chegado ainda, e o pessoal da Fama, que estava na direção, me chamou, e eu achei tão interessante que, assim, eu sou bem relacionada em todos os campos, mas o campo que eu menos ia era a Fama, porque eles não me conheciam, né? Como me conheciam mais, era o pessoal de Campinas. E aí Deus fez no horário deles, e eles chegaram em mim e falavam assim, missionária, a senhora pode fazer o favor de ministrar para nós agora? Aí eu falei, Deus, só o Senhor chama oportunidade de favor. Né? E eu falei, sim, eu tô prontinha. A Bíblia está até aberta. O que era para ser no outro dia. Depois desse próximo louvor, a senhora pega e prega. Meu Deus. Foi extraordinário. Gente, quando eu entrei naquele cenário, daquele culto, eu senti que Deus, o céu estava comigo. Quando eu cumprimentei a arena, que eu falei, paz do Senhor, o Madego, eu já arrepiei do pé à cabeça, já comecei a sentir a graça de Deus. E o tema central da minha mensagem, que era sobre aquela escrava, né, que orientou a Naamã a alcançar o milagre, você não é escrava da sua dor, mas é serva do seu propósito. E dessa mensagem que foi ministrada, 1 minuto e meio dela foi para as redes sociais. Foi do ano passado uma das mensagens mais bem visualizadas. E de lá da Almadeg, meu telefone nunca mais parou. Glória a Deus. Então, assim, houve de repente de Deus ali naquele momento. E de lá para cá, e de fato, quando nós chegamos no mês de agosto, terminou o cumprimento da visão do pastor Biramar, que quando nós chegamos em agosto do ano passado, eu não tinha um final de semana do ano mais de... Livre, não tinha. Tava todos lotados, e há um nível que eu tive que fazer, assim, espremer, porque nós temos o nosso Congresso Conectados, que inclusive o ano passado foi feito no Goiânia Arena, porque antes da gente lançar já tinha 4.000 inscrições vendidas, né? Colocamos, acho que se não estiver enganada, 9.000 jovens lá, estava aparecendo um Madego do nosso campo. E aí eu tive que dar todo um jogo de cintura para conseguir atendê-lo, porque eu não poderia deixar de atendê-lo, né? Que eu também ministrei assim, pela segunda vez lá no Goiânia Arena, que foi no nosso Congresso Conectados. E é isso, Deus, quando Ele quer fazer, né, cada experiência é experiência, mas essa sim, sem dúvida, é uma experiência que vai ficar guardada na minha memória, sem dúvida. Foi surreal. Acredito. E pregando, tendendo agendas aí, de lá para cá, esse foi o grande divisor de águas assim, mas você tem algum outro projeto? Continua com as lives? Ou tem alguma mentoria? Ou vende algum curso? Então, a gente tem as lives que eu faço, né, semanalmente, em torno de 3 lives, depende muito, assim, de como está a nossa agenda no decorrer da semana. Mas nós temos também o meu canal no YouTube, que é algo que nasceu no nosso, assim, coração de estar, né, lançando, né, séries de palavras. Inclusive, nós estamos no meio de uma série agora. São 10 vídeos, eu já lancei, acredito que 2, que foi A Maturidade Nasce no Ventre da Dor e Tirando a Serpente do Jardim. E estamos para lançar já os outros vídeos, que são 10. Então, assim, a gente está trabalhando mesmo o canal e essa mentoria direto mesmo do canal para poder estar abençoando as vidas, né, alcançando mais pessoas possíveis. E hoje você tá bem ativo nas redes sociais, né? Graças a Deus aí. Bem ativa. Desde da pandemia, que nem você falou, tá aí nas redes sociais e tal. É vídeo viralizando em cima de vídeo.
E hoje eu creio assim, que você deve receber muitas mensagens de meninas que se inspiram no seu ministério. Tô certo? Tá certíssimo. Eu tenho muito temor, né, no meu coração quanto a isso. E orar ao Senhor para que Ele me dê muita graça, porque é muito bom, né, você inspirar as pessoas, principalmente para o lado do ministério, né? Sim, sim. Então, assim, eu louvo ao Senhor por essas pessoas que têm nos acompanhado. Como eu disse aqui algum tempo atrás, eu nunca fiz nada financeiramente falando para que acontecesse. Nós temos vídeo com quase 500 mil de visualização, tudo orgânico. Nunca paguei um anúncio. Então, é tudo o Senhor que vai mandando, vai conduzindo, né? No Instagram, no TikTok, hoje, né, tem outras redes sociais, Facebook, vai só abrangindo cada vez mais vidas. E eu me sinto muito honrada por Deus ter me escolhido para inspirar pessoas. E é isso aí, a gente vai seguindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A honra não é minha, né? É de Deus, é tudo por Ele e para Ele, sem dúvida. Amém. Eu acho muito... As redes sociais, eu piro às vezes pensando, a gente fica falando, né? Uma igreja comporta 8 mil pessoas, a monstruosidade que é, imagina um vídeo, 500 mil pessoas, é gente pra dedéu, pra ver. Gente, a gente às vezes não tem noção, né, da dimensão que é as redes sociais. Mas olhando assim pro horizonte do futuro, você tem 7 anos aí que tá pregando, olhando aí pra frente, os próximos 7, 10 anos assim, você tem algum projeto ainda que você queira desenvolver? Ainda tem algum sonho assim que você queira alcançar? Então, o povo, assim, tem um dizer que acaba sendo meio que certo, né? Todo itinerante termina pastoreando, né? Então, assim, eu tô igual aquela canção da Eliane Fernandes, não sei se você já ouviu. Como um ave quero, 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 o que Deus quiser pra mim eu quero. Então, eu tô assim, nessa unção. O que Deus quiser para mim, eu quero. Amém. Então, assim, Deus tem muitas promessas para nós. Uhum. E já surgiram os convites internacionais. Nós estamos já alinhando, passaporte, essas coisas. Então, assim, eu creio que Deus vai nos levar. E aonde Deus me levar, eu quero. A porta que Deus abrir para mim, eu quero pisar. Quero ainda ver muitas almas se rendendo aos pés do Senhor, como já tenho visto até aqui. O itinerante, ele é complicado fazer algum projeto, porque ele vive na inteira dispensação de Deus. A agenda nas mãos dele. Exatamente. Então, assim, a gente não projeta, Deus projeta e a gente vive aquilo que Ele projeta. Amém. Simples assim. Então, eu estou aí à dispensação dos projetos que Deus tem para a minha vida. Por enquanto, ainda estamos trabalhando no canal e atendendo os compromissos, agendas, mas aonde Deus quiser me levar, o que Ele quiser fazer, eu estou na dispensação do Espírito Santo, sem dúvida. Outro papel que você cumpre, né? Falou aí que você também é mãe, tem 2 filhos aí, um de 10 e um de 12 anos. E dentro de casa, assim, como é que é ser mãe, conciliar estudo com o ministério? Gente, filho de itinerante, você tem que pôr ele para nascer no fogo, viver no fogo, andar no fogo. Virar itinerante também. Exatamente. Os meninos já estão tudo missionários. Já estão tudo missionários. Assim, meus meninos hoje, o Matheus gosta de bateria, a Amanda de teclado. A Amanda é a dançarina mirim da Casa do Oleiro, né? Que é a nossa vigília. Então, ela está lá toda quarta-feira na coreografia. E eles estão inteiramente envolvidos com a obra. Não tem como. Não tem como. Eu acho, assim, que um dos maiores problemas que acontece quando se trata família de itinerante é que muitos itinerantes se preocupam muito em ganhar fora e esquecem de ganhar dentro. Então, eu não posso querer algo para você que eu não queira para mim. Uhum. Eu não posso crer em algo para a tua vida e eu não crer para a minha vida. Então, assim, eu sempre costumo dizer que o meu primeiro ministério é a minha família. Deus, minha família, aí vem a minha chamada. Eu tô igual aquela mulher que eu acabei até citando ela, vou citá-la novamente. Quando ela lava os pés de Jesus, ela lava depois beija. O lavar os pés era, tem liberdade na minha casa. E o beijo era, tem liberdade em mim.
tenha intimidade comigo. Vou pregar depois disso. Então, eu não posso crer numa unção que ela serve para mim, mas não serve para minha casa. Uau. Eu tenho que crer que a mesma unção que me cura, que me transforma, que me constrange, também vai curar, transformar e constranger a minha casa. Uau. Então, é nisso que eu acredito. Eu não privo os meus filhos, eu explico para eles tudo. Eu sento, eu converso de Bíblia sobre eles, eu converso de guerras espirituais de acordo com a idade deles, com aquilo da compreensão a maturidade, deles. né? Exatamente. Então, mas eu já procuro inserir neles essa responsabilidade da itinerância. Meu filho, com 12 anos, ele já faz comida, ele me ajuda a arrumar casa, ele me auxilia, eles já sabem da agenda, eles estão totalmente... É uma engrenagem. Que integrados ali, né? Totalmente juntos, nós estamos totalmente juntos. Né? A gente tem a questão de sair para fora e eu tenho um suporte que fica com eles quando eu vou para fora, né? Porque a gente sabe que não é fácil hoje para as igrejas, né? A despesa de 4 pessoas fica puxado, então a gente tenta ser maleável, né? Até por entender a necessidade da obra. Mas, por exemplo, as agendas que eu tenho nas proximidades, eles fazem questão de ir comigo. Que bênção. Se você entrar no Instagram da minha filha, tem vídeos dela lá que eu nunca falei assim, filha, faça. Dela pregando, dela dizendo, desobediência é pecado. E, enfim, tudo aquilo que a gente vai passando, você vê ela adorando, você vê a entrega, eu fico observando a entrega dela na nossa vigília, que é toda quarta-feira. E ela acha ruim quando ela não é escalada, porque ela tem prazer em adorar. Ontem mesmo nós tivemos a vigília, né? E ela não estava na escala, mas eu fiquei observando ela, mesmo ela não escala, do lado de baixo ela estava dançando junto com a outra menina de baixo, não era o dia dela. Então, eu costumo dizer o seguinte, que os nossos filhos vão amar aquilo que a gente amar, e eles vão fazer aquilo que a gente tem hábitos de fazer. Amém. Então, o seu filho é o seu espelho. Se você quer saber como que você está, olha para o seu filho. É o mesmo que olhar no espelho. E tem sido assim lá em casa, para a glória de Deus, assim. Eu tenho criado os meus filhos amando e temendo ao Senhor, né? Acima de todas as coisas. E eles entendendo tudo sobre a palavra, injetando Bíblia neles. Evangelho, meu esposo conversa muito, né? Meu esposo saiu, assim, de um lar, né? Onde foi desestruturado. Mas ele ensina, ele é um pai muito presente, né? E tudo isso faz com que nós nos tornamos literalmente uma família sacerdotal. Amém, glória a Deus. É o exemplo dentro de casa, né? Ela se inspira em você, como a gente estava falando. Muitas meninas se inspiram em você e você tem alguém dentro da sua casa que está se inspirando em você. Exatamente. Eu acho o seguinte, uma vez eu estava numa aula de teologia, né? E eu ouvi um professor falar algo que me impactou muito. E eu acho que desse dia, então, se tornou uma oração para mim. Ele falou assim, você quer conhecer um ministro? Era até sobre ética cristã, a matéria. Olha para a esposa dele quando ele estiver pregando. Olha para os filhos dele quando ele estiver pregando. Porque a reação deles demonstra, né? Demonstra quem ele é. Exatamente. É o melhor termômetro. Então, assim, quando você vai ver, igual eu vejo, quando eu desço do altar, minha filha, mamãe, como Deus te usou hoje, mamãe. Meu Deus, Jesus amado. Ela ainda tem um ditado. A irmãzinha pregou muito hoje. E eu falo, meu Deus, onde é exatamente o dia que a gente fala, né? Eles repetem tudo que a gente fala. E, enfim, é isso. É isso, eu sou muito feliz. Sou uma mãe muito feliz. Glória a Deus. E é possível, sim, você trazendo o altar para sua casa, é possível, sim, seus filhos viver essa história, viver um ministério com vocês, sim. A gente já teve outros convidados, pastores itinerantes, inclusive, estamos seguindo a linha de itinerância sem querer estar seguindo, mas está conciliando os nossos convidados. E ambos falaram de alguns perrengues, digamos assim, que aconteceu em itinerância, dia sem comer, vendendo almoço para pagar a janta. E você, como foi aí? Meu Deus, algum são muitos, aí? Hein? Eu costumo dizer o seguinte, que tem coisas, experiências que você passa e a gente faz muito como aquele paralítico do tanque de Betesda. A gente, às vezes, atribui as experiências ruins
e a não mudança nas coisas, a pessoas. Mas o instrumento que primeiro tem que ser mudado somos nós. Então, eu acredito que existem certas experiências na vida da itinerância que não é sobre a pessoa em si ser indelicada, mal educada, igual já aconteceu várias vezes com a gente. Mas, assim, é Deus te moldando mesmo. Uhum. É para você ser mais humilde, né? Para você ser tratado. Eu costumo dizer, assim, que não existe... Eu falo isso, e, inclusive, até falei para o meu filho uma vez, uma experiência ruim que ele estava tendo na escola. Eu falei assim, filho, não existe gente ruim para quem é bom. Então, eu penso assim, se está tendo, vamos tentar alinhar para ver o que está acontecendo. Então, todas as experiências que nós tivemos na itinerância que não foram boas, eu procurei me avaliar primeiro. Mas teve várias. Lugares de você chegar, né? Da hora da comida, eles não atenderam o telefone. Misericórdia. Ih, meu irmão, Jesus amado, só a glória. Só que foi tão interessante, igual eu tive num lugar, né, que claro, eu não vou revelar, mas enfim, chegamos lá, eles fizeram a gente chegar um dia antes, porque a cidade era turística. Não, vem um dia antes, nós vamos cuidar de vocês. Chegamos lá, o pastor não atendia o telefone. E colocou a gente num hotel que só o sangue do cordeiro, daquele modelinho, tinha um dinossauro lá no quarto, meu esposo brinca, né? Chama de dinossauro, que é aquele Zar bem antigo, que ele parece um motor de canoa, pingava de barco, ainda. E que pingava ainda, daquele modelo, fazendo aquele barulho, cheio de barata no quarto. E, meu Deus do céu, e uma cidade turística, né? Tem uns hotéis que você fala, ai, meu Deus do céu. E aí nós chegamos lá e nada de atender. Nós chegamos de tarde, né? Eu ia pregar no outro dia de manhã, que era o primeiro período. Eu pregava e já saía para outra cidade. E aí falei, ai, meu Deus do céu. Aí mandava mensagem para o pastor e nós com fome, não sabia o que ia fazer, meu Deus do céu. Aí por último meu marido enfesou e falou, não, vamos, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, vamos procurar alguma coisa para comer. Menina, e nós procuramos algo para comer. E não sei o que foi, prova. Era aquele dia que era para ser a prova mesmo. Chegamos lá, pensa num lugar ruim. E comemos, e esse negócio me fez mal. Eu passei mal a noite inteira. Que no outro dia, para mim pregar, meu esposo teve que ir atrás de água de coco e Gatorade que eu consegui pregar. Mas vocês acreditam que todos os 3 vídeos que nós lançamos desse dia viralizou? Todos. Nós fizemos 3 cortes dessa mensagem e colocamos na rede social. Todos. Todos. Não tem nenhum com menos de 300 mil visualizações. Uau. Viralizou assim, ó. E foi assim um momento. Aquele, como diz o hino, né, da harpa cristã, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, literalmente. Então a gente tem que entender, viver a experiência, é o processo, não tem jeito de correr. Quando você senta, né? Como você diz, já vários passaram por aqui. Tem os perrengues? Tem. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Tem honra também. Tem muita gente que trata a gente com tanto amor, com tanto carinho. E não é sobre o que as pessoas têm, é sobre o que elas são. Porque tem lugares que você vai, que você vê que as pessoas, elas nem têm muito. Mas elas dão o melhor de si para nós, a um nível que às vezes a gente fica constrangido. Sim. Fala, meu Deus, né? Mesmo a gente precisando, né? Porque, claro, que é a oferta que ajuda a sustentar a nossa casa, mas o desejo que a gente tem é de devolver. De tanto respeito e carinho que a gente é tratado. E eu tenho que glorificar a Deus, em especial pelo meu Centro-Oeste. Porque, assim, é difícil você ver alguém que é tão honrado em casa, e eu sou muito honrada no Centro-Oeste, né? Hoje, a maioria das minhas agendas, até hoje, é no Centro-Oeste, né? No Goiás. O Goiás me abraçou. É um povo... Eu tenho muitos amigos, muitos pastores, que, como diz o outro, se deixar, eles querem que a gente tá lá sempre, né? Constante. Eu é que falo, não, eu tenho muitas amigas pregadoras, falo, não, leva a Laila agora, não, leva a Carol agora, né, que é a Policarpo, Carolina Policarpo também é minha amiga. Não, leva a Amanda, não, leva a Railine de Cuiabá, enfim, a gente vai falando, né, indicando as amigas, mas assim, eu não tenho o que reclamar, eu tenho que bem dizer ao Senhor, porque
Eu sou muito honrada pelo estado de Goiás. Eu literalmente comecei por Jerusalém. Para falar a verdade para vocês, agora, né? Nós estamos em 2024, que eu comecei a sair para outros estados. Eu fiquei boa parte de 2017 para cá, só no Goiás, interior. Para vocês verem, Brasília, agora que eu tô começando, né? Esse ano que Do lado. Que é surgiram, ladinho. né? Surgiram alguns convites e nós estamos vindo para Brasília também. Mas Goiás foi um estado que abraçou meu ministério e eu tenho que glorificar o Senhor. Eu sou muito bem tratada, amada. Eles cuidam da gente, tem cuidado. Eu ia até perguntar isso, assim, se Goiânia é uma boa cidade para morar, Goiás como é que é para ver, principalmente na itinerância, porque eu vejo lá duas coisas que a gente repara muito, é uma potência em sentido de igreja, né? Tem muita igreja, Goiás, assim, Muita. Goiânia, e também tem muito pregador, muita gente boa de lá. Ó, só para você ter noção, só o nosso campo de Campinas são mais de 500 igrejas. Meu Deus. Mais de 500 igrejas. Se você for atender uma a cada dia, um ano E não nós dá. temos congregações lá que comportam 2.000 pessoas, quase igual a sede. Gente Entendeu? demais. Temos congregações lá, igual tem da Vila Boa, tem da Cidade Jardim. Cidade Jardim é menos, eu acho que é umas 600 pessoas. Mas, assim, são tudo congregações bem grandes, né? Uhum. Bem grandes. Então, assim, tem muito espaço mesmo, assim. E Goiás, quando gosta, gosta. Quando gosta, meu irmão, caiu na Abraça e graça. adota. Eu costumo dizer que eu falo muito para minhas amigas, né? Que a gente tem muitas amigas pregadoras. Eu falo, caiu na graça de um, caiu na graça de todos. Porque lá é assim. Tanto eles propagam quando é bom e quando é ruim também. Então, quando for, vai no óleo. Porque se for bom para um, todos vão chamar. Se for bom para um, vai falando pro outro. Ah, você recebeu, e aí, como que foi? Tanto que foi assim que o meu ministério, foi assim que Deus levantou o meu ministério no estado. Foi um falando pro outro. Um falando pro outro. Então, meu conselho para quem vai para Goiás é ora para Deus te colocar no coração dos pastores. Porque colocou no coração de um, automaticamente vai estar no coração de todos. E além da itinerância, a gente acompanha nas redes sociais, você serve a sua igreja local também, Sim. né? Que é a sede, a Casa do Oleiro, outros Sim. trabalhos lá dentro. Eu prezo muito, inclusive, isso. Muito, muito mesmo. Eu já vivi igual esses dias para trás, a gente teve nosso seminário, mês de março, que era o mês das mulheres. Eu tinha agenda no dia. Eu fui para o meu seminário da minha igreja primeiro, para depois atender a agenda. Eu penso o seguinte, eu não tenho como dar pão se eu não como pão. E eu sou uma itinerante, assim, um pouco diferente da linha, né? Porque a maioria dos itinerantes, eles são turistas na casa dele e eu não. É difícil um culto de terça-feira que eu não estou. Se eu não tiver agenda, eu estou na minha igreja. E quando eu estou na minha igreja, eu não me preocupo em pregar. Quando eu estou na minha igreja, eu quero servir. Eu quero, de alguma forma, retribuir, assim, todo o amor, carinho com o qual o meu ministério é abraçado. Uhum. Então, eu vou trabalhar nos bastidores, igual como a gente tem experiência com mídia, eu faço parte da Creative, né? Faço parte da Creative, então a gente trabalha, faz entrevista com as pregadoras, nosso seminário mesmo. Seminário, inclusive a Martinha daqui teve com a gente lá no seminário, tava a Laila, né? E a gente recebe elas, entrevista, tá ali para servir, né? Tá para servir no que precisar. Então, assim, eu preciso servir a minha casa. Né? Tem uma parábola que Jesus fala que eu gosto muito e até me identifico. Ele vai falar sobre um amigo inoportuno, né? Que ele chega numa hora inadequada, mas ele não tem pão para receber, mas ele recebe a si mesmo. Por quê? Porque o amigo tem. E na cultura da época, pão, eles faziam em comunidade. Carne não, carne era em família, né? Era restrito, era só entre os íntimos. Mas o pão era em comunidade. Por que ele bateu na porta do amigo aquele horário, que já passava da meia-noite? Porque ele sabia que o amigo tinha pão. Então, o amigo vivia em comunidade. Eles viviam em comunidade e eles sabiam. Então, não tem como eu ter pão se eu não vivo em comunidade. Então, assim, os desigrejados que me perdoem, mas eu preciso dizer essa verdade, crente que não tem líder, crente que não tem pastor, que não está debaixo de uma submissão, que não senta no culto de ensino para ouvir, que não ouve seu pastor, ele não tem pão para dar. Então, nós temos que ter muito cuidado mesmo,
com quem tem muita gente dando muita coisa que não tem aí, muito pão embolorado. Tem muita gente entregando coisas que está gerando uma má digestão espiritual, onde tem matado muita gente, sepultado muitos ministérios. Porque a gente começa a ouvir gente que fala de liderança, mas não tem um líder, fala de casamento, mas tem um casamento destruído, gente que fala de ministério, mas tem um ministério falido, gente que fala de obediência, mas é desobediente, gente que fala de submissão, mas é insubmisso. Então, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso ensinar se eu não sentar para aprender. E é o que está acontecendo. Gente que pega aí esses youtubers e assiste 2, 3 mentorias e começa. E se julga o doutor, não ouve pastor, não obedece pastor, não está debaixo de nenhuma autoridade, debaixo de nenhuma submissão. E isso é o que tem sido, para mim, a maior razão do fracasso. Então, assim, eu estou muito ativa e tenho todo o prazer do mundo de servir, né, o meu ministério, o campo, né, qual eu pertenço. Porque eu me espelho muito, muito, muito em Elias e Eliseu. Eliseu teve a chamada para suceder Elias. Mas antes de ser profeta, ele passou 20 anos preparando a comida, levando água para Elias. Então, antes de conhecer o microfone, a gente tem que conhecer a cantina da igreja, a gente tem que conhecer os bastidores da igreja. Tem uma frase até dos pais da igreja, né, que dizem que quem não tem a igreja por mãe não pode ter Deus como pai. Forte. E, infelizmente, no Brasil, a gente vê que é uma tendência, assim, de várias pessoas, né, que começaram até com a motivação certa, só que ao longo aí do processo de tantas agências, tantos compromissos, vai se perdendo essa motivação e acabam indo por esse caminho que você falou, né? Esquecendo a igreja local, esquecendo o ministério para que serve, e às vezes o cara tá aí pregando 30 dias no mês, 60, não tem uma igreja para tomar ceia, não tem um lugar para dar dízimo. Isso é tão perigoso, gente. Eu tenho itinerantes lá que congregam com a gente que tem ano que eu não vejo. Fala que congrega com a gente tem anos triste, que eu tô muito lá triste. E eu não vejo. Você não vê no culto igual o bispo, ele é bem tranquilo, né? O meu bispo. A exigência dele é pelo menos 2 cultos de ensino por mês e a ceia e a reunião de obreiro, né? Então, assim, gente, o que é 4 dias? São 4 dias, você tem 30 no mês. Para você, né? 30 no mês, você tira 4. Ainda sobra 26 dias para você fazer a agenda. Então, assim, não é só isso, não. Se eu não tiver agenda, né? Hoje, as pessoas se preocupam muito com a aparência. Se preocupam muito, não, mas eu não vou estar, porque as pessoas vão achar que eu tô sem agenda. Eu faço questão de postar quando eu tô na minha casa. Eu faço questão. Eu amo estar na minha igreja. É bom mesmo. Eu amo meu bispo, eu amo a minha bispa. Eu amo os meus pastores, que eu estou debaixo da autonomia do pastor Henrique César, né, pastora Priscila Carmo. Então, eu amo estar com eles, eu amo ter um momento de mesa com eles. Então, assim, amo servi-los, amo de alguma forma estar somando. É igual a nossa vigília, que é semanalmente, toda quarta-feira. Já cansei às vezes eu deixo de fazer a agenda para poder estar lá. Porque eu penso assim, gente... Eu já saio tanto que me custa um dia na minha semana eu estar lá, culto de ensino, enfim. É tão bom servir. E é o meu conselho para quem está ouvindo a gente. Não deixa de servir a sua casa. Porque eu costumo dizer que a base de um ministério não é um microfone. A base de um ministério é o pasto que ele come. Meu Deus. Entendeu? Aproveitando de conselhos, né? Você aproveitou e pontuou aí. Se você fosse pontuar, assim, mais alguns conselhos para nossa geração, assim, que tem surgido aí, pregado bastante, né? Porque eu vejo da minha geração, muita gente se levantando para pregar da nossa geração. Quais conselhos, assim, você daria além desse, né? De congregar a tua igreja local, se fosse pontuar mais conselhos assim? Assim, hoje nós estamos vivendo, assim, eu costumo dizer que mudou muito, né? Mudou demais, assim, da época que eu comecei, com 12 anos, que eu também fui líder de jovens. 12 anos eu já liderava jovens, era muito mais fácil, né? Eu acredito, na nossa época, mesmo a gente tendo menos recursos. Porque hoje aumentou os recursos, mas também
Antigamente, eu não sei se vocês são dessa época, né? Gente, eu não sou velha, tá? Mas... Os nossos convidados anteriores falaram que a gente tem idade pra ser filho deles. Na minha época... Não, eu acho que vocês não têm idade pra ser meu filho, não. Misericórdia, não, a gente tem o dobro da idade do seu filho mais velho. 24. Não tem não. Tem, pra ser irmão, tem. Irmãos mais novos. Mais novos tem, caçulas. Pronto. Eu vou fazer 35 anos, 35, eu sou de 89. 89? Vou fazer 35. Então, assim, na minha época, você fazia eleição. Tinha vários candidatos à liderança de jovens. Então, você fazia uma chapa, tinha uma eleição. Os jovens votavam para colocar. E hoje, assim, os pastores têm quase que implorar, né? Os jovens para assumir uma liderança. Então, assim, o meu conselho de hoje é: não deixe a chama apagar. Estejam inflamados. Estejam incendiados. É muito importante manter um relacionamento com Deus. Eu acho que o problema da geração de hoje, ela começa no relacionamento. Por quê? Porque, primeiro, elas não têm relacionamento com Deus, depois não tem na sua casa, depois não tem na sua igreja. Então, a gente parece que eles estão perdendo a identidade, né, de filho. Então, retomem. Aprenda quem é Deus e quem nós somos em Deus. Então, o meu conselho para essa geração é isso. Estejam inflamados. Tomem bastante cuidado com essas doutrinas que andam surgindo por aí. Gente que tem se levantado e batendo, chamando aquilo que sempre funcionou de sistema. Entendeu? Uhum. Esses dias para trás eu estava ouvindo o nosso bispo, eu fiquei tão maravilhada com a palavra que ele disse. Ele disse assim: eu não entendo. Estão chamando de sistema um sistema que alcançou a casa das pessoas. Um sistema que sempre salvou, libertou e transformou. Então, assim, tome muito cuidado com essas novas doutrinas que estão surgindo, com aquilo que não é tradicional, não é fora, né? Porque a onda agora é sair da caixa. É sair da normalidade. Inventar a roda. Exatamente. Então, assim, tomem bastante cuidado com isso, com essa novidade, com esse fogo estranho. Uhum. Porque tem muito fogo estranho. Verdade. Que, ao invés de incendiar, está apagando a nossa geração. Então, assim, reflitam bem, ouçam, não desvalorizem. Não desvalorizem. Olha o que Joel vai dizer. Nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito. E lá ele vai dizer assim: os vossos velhos terão visões, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Isso é, os velhos vão sonhar e os novos vão realizar. Algo geracional, né? Exatamente. Você vê conformidade. Então, assim, não tem como eu valorizar o novo desrespeitando o velho. Existe alguém que começou antes de mim, que sabe muito mais do que eu. Então, nós temos que ser uma geração que antes de sentar para ensinar, nós temos que sentar para ouvir. E tá tudo o contrário. Primeiro a gente quer ensinar para depois aprender, e não funciona assim. Uhum. Aprende primeiro, senta para ouvir quem sabe. Tenha a humildade de saber que nós precisamos valorizar, que o evangelho é o que é, porque começou lá atrás por pessoas que teve genuínas experiências com Deus. Então, assim, senta para ouvir. Senta para ouvir, senta para aprender. Aprenda com uma geração que talvez passou, mas tem muito de Deus ainda. Gente, eu amo ouvir pessoas, igual a terça-feira nossa. Eu amo todos os ministrantes, que não é só o bispo, mas quando é o bispo, meu Deus do céu, estourando 25 minutos de palavra, que você fala assim, meu Deus. Pão para semana toda. Você não está em semanas e semanas, coisas que você leva para a vida inteira. Então, assim, é muito bom você ouvir uma linguagem simples.
né? A invenção, minha mãe falava assim, né, antigamente, menino, para de inventar moda, né? Então, assim, esse modismo, essa invenção de moda que corre do tradicional, o problema da gente é que a gente acha que tem que inventar grandes coisas para viver grandes experiências. E olha para a Bíblia, gente, presta atenção, tinha uma viúva que ela tinha hábito de estar no culto. Aquela viúva, ela tinha hábito de ofertar. Só que num belo dia, quando ela vai ofertar o seu melhor, Jesus está lá, sentado de frente ao gasofilaço, esperando a oferta dela. Então, entenda que o de repente de Deus acontece em dias comuns. Em dias que você está acostumado, talvez você vai para o culto de terça-feira, vai para o culto de quinta-feira, vai para o culto de domingo, e parece que é uma rotina. Só que a gente nunca sabe o dia que Jesus vai sentar de frente à área que a gente precisa dizer, estou aqui, hoje eu vou mudar. Então, o de repente de Deus acontece em dias comuns. Porque Deus não precisa de coisas extraordinárias para fazer o extraordinário. A prova disso é aquela viúva. Ela tinha um resto de azeite. Um resto de azeite. Então, a gente acha assim que precisa daquele auê. Não, eu preciso. Não precisa nada disso. Vai no comum. Não inventa moda, não. Vai no tradicional. Vai naquilo que você sabe que funciona. O bispo tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim que time que tá ganhando a gente não mexe. Então, é sobre isso. Time que tá ganhando a gente não mexe. Continua glorificando e vai continuar glorificando o nome do Senhor. Então, assim, aprendam que essa geração nova sente mesmo para ouvir, valorize aquilo que veio do passado, né? Para que essa chama, ela permaneça acesa. Porque nada como ouvir, como aprender. Porque é o aprender que nos faz arder. Uhum. É o aprender que nos faz arder. E quando a gente arde, as pessoas são atraídas pelo aquilo que está ardendo sobre a gente. Amém. Você falou do bispo, né? Que ele tem uma linguagem muito acessível. E eu acho que uma característica de todo grande bom orador é se comunicar de maneira muito simples, acessível, que o seu público entenda, né? Isso você ganha ali quando você começa a aprender a discernir também o seu público. Mas sobre o seu ministério, acho que qual é a grande assim, característica quando você olha assim, você fala, meu ministério ele é marcado por a linguagem, esse estilo de mensagem... É engraçado, né? Assim, é complicado você mesmo avaliar. Se autodefinir. Mas, assim, eu vou falar algo que a gente ouve muito, né? Uhum. Então, uma das coisas, assim, que eu ouço muito das minhas amigas que ministram, né? A gente tá sempre conversando, e de pessoas também, que são impactadas muito pela forma que o Senhor me revela a palavra. Então, assim... Eu pego um texto, Deus me dá umas coisas assim muito peculiares, né? Em cima daquele texto. E é tão interessante que esse tempo todo que eu tenho ministrando, todas as vezes que eu vou ministrar, eu posso pegar o mesmo texto. Mas nunca é a mesma coisa. Então, tem coisas que é como se Deus fosse me dando aos poucos. Então, eu ministrei um texto hoje e, de repente, Deus vai me dar uma linha. E quando eu vou ministrá-lo, às vezes eu falo assim, foi bom, né? Você tem aquela, nossa, que mensagem abençoada. Você quer, às vezes eu já tentei, mas não é a mesma coisa, não consegue. Então, assim, eu tenho uma identidade que é a revelação mesmo da palavra. Deus me dá umas revelações, assim, que tem marcado a vida de pessoas. Por exemplo, quando foi na Almadego, a palavra que eu disse, que marcou, que eu recebi inúmeros testemunhos através do vídeo foi você não é escrava da sua dor. Você não é o que fizeram com você. Não é. Ainda tem propósito na sua vida. Você é servo do seu propósito. Então, aquela menina, por exemplo, ela tinha tudo para odiar aquele homem e falar assim, eu quero que ele morra. Por quê? Porque ele arrancou ela dos braços da família, da pátria dela. Levou ela para ser escrava. Mas não, ela ainda, mesmo tendo aquele histórico com ele, ela foi capaz de passar em cima dessa dor e servir o propósito, que era o verdadeiro propósito dela estar ali naquela casa, que era a cura daquele homem. Então,
essas mensagens que o Senhor me entrega, que foi algo assim, que você vai subir no altar, você vai subindo e Deus vai... Não é coisa que vai no esboço. São coisas que você está ministrando e o Senhor traz a revelação na hora e você ministra sobre a igreja. Então, isso acabou se tornando uma identidade marcante, assim, no meu ministério e que tem alcançado. Por exemplo, essa, em particular, um testemunho que eu recebi que marcou a minha vida, foi uma mãe que tinha uma semana que tinha perdido o filho, estava trancada no quarto, e quando a mensagem de 1 minuto e meio da Almadego chegou no celular dela, que ela assistiu, ela mandou mensagem no meu direct e falou assim, missionária, eu não sei nem se a senhora vai, com esse tanto de seguidores que a senhora tem, ver a minha mensagem. Mas eu perdi o meu filho tem uma semana. Eu estava trancada dentro do quarto, eu não conseguia sair. Só que eu entendi que eu não sou escrava da minha dor. Uau, meu Deus. E que eu ainda tenho um propósito de Deus na minha vida. E eu estou saindo. Eu estou escrevendo para a senhora para contar que eu estou saindo do quarto hoje. Estou saindo do quarto porque eu entendi que o ciclo da vida do meu filho terminou, mas o meu só está começando. Meu Deus. Então eu nunca esqueci. E foram inúmeros testemunhos. Tem, inclusive, até nos comentários, testemunhos de pessoas que foram alcançadas com uma frase de menos de 1 minuto e meio. Então, assim, são coisas que é Deus. Sim. Né? É Deus que dá, é Deus que fala como Ele quer. Glória a Deus. Para encerrar já, né? Eu acho que já tá dando horário. A gente aqui no nosso podcast, a gente sempre tem uma dinâmica aqui no final. E a primeira dinâmica... Vamos lá. É você indicar alguns livros pra gente. Uns livros de cabeceira aí, uns livros que você gosta de marcar ler, a sua vida. Que marcaram, que você possa indicar pro pessoal que tá em casa. Bom, Bom Dia Espírito Santo foi um livro que me marcou muito. É um livro, tem outro também de história que eu gosto muito, que fala em peculiar de cada personagem, que é Quem é Quem na Bíblia Sagrada. A Marta me indicou esse livro aí, um dia conversando com ela. Nossa, ele é perfeito. Quem é Quem na Bíblia Sagrada, ele fala individualmente de vários personagens, conta a história. Enfim, é um livro que me auxilia muito mesmo. E o maior livro, gente, a Bíblia. Ele não tem como. Hoje, atualmente, assim, eu leio muitos livros, gosto de ler, tenho o hábito de ler. Mas eu amo a Bíblia. A Bíblia, ela dispensa, né, comentários. Então, assim... Tudo flui dela, né? Tudo flui dela. Então, é o mais atuante. Esses dois, eles são livros, assim, que vale a pena. Você... tem também o Café com Palavra, que para mim é um dos melhores devocionais que tem, que é muito bom. Enfim, e é isso. Tem outra dinâmica, mas antes dessa dinâmica, eu tive uma ideia aqui agora. Eita. Vamos lá, ó. Revelação, hein? Saiu do céu aqui, ó. Se não der certo, você corta. Como a irmã Mayara tem vários contatos, eu quero que você ligue pra alguém agora, pra alguma amiga sua, pra falar com a gente. Será que alguém atende? Vai, vamos ver. Vamos ver quem vai ser. Meu Deus, essa agenda poderosa aí, quem será que vai... Altos contatos, você acha que é pesado, de tantos contatos. Vamos colocar ainda um feat, hein, lá na descrição do vídeo aí, pode colocar. Vamos ver se alguém atende. Vamos lá, se ela vai atender. É pregadora, hein? Eita. Atendeu de primeira. Meu Deus, nem chamou. Tá vendo como a pessoa é importante? Serva, me fizeram uma proposta aqui no podcast para me ligar para uma amiga, tá ouvindo? Para me ligar para uma amiga para ver se ela ia atender. Não, atendeu de cara, pensa. E tu tá aqui comigo no podcast, viu? Ó. Que honra. Você dá para ouvir? E, gente, eu vou falar para vocês que eu estou falando com a Railine Resplande de Cuiabá, pregadora do longe. manto do Reteté de Cuiabá. Amiga, fala alô aí pro povo aqui de Brasília. Paz do Senhor Jesus, meu povo. Hoje vocês estão tendo uma oportunidade de ouvir uma serva de Deus, uma mulher que o Senhor tem levantado no tempo chamado hoje, para proclamar o Evangelho, não somente com as palavras ditas, mas com as próprias ações. Ela exala a presença e as atitudes de Cristo. É isso aí, ó.
Tem que trazer a Railina aqui no Pronto, podcast, quando hein? você Tem. estiver em Brasília, ó, já procura a gente. Será que ela tá ouvindo a gente? Você tá ouvindo a Tem gente? um podcast, a gente participa de um podcast também lá em Cuiabá, amiga. Eu faço na sexta-feira. Ó, que benção. Good Vibes. Olha, ela é chique, em inglês ainda, hein? Tá vendo aí? Tá vendo aí? É isso aí. São as amizades abençoadas que o céu me deu. Amiga, Glória obrigada, viu, pela sua Deus participação. abençoe esse povo lindo, em nome de Jesus, Pai. Paz. Olha só, você viu que nem chamou. Nem chamou. Foi direto atendendo. Será que a mulher tem moral, pá? Deus abençoe. E agora o bate-volta com Gabriel Vitor. Não, mas Vamos lá. simples. 5 palavras só, eu falo, aí você fala a primeira coisa que vier na sua mente. Beleza? Beleza, Preparada? preparada. Vamos lá. Vamos lá. Ministério. Ministério. Meu Deus. É difícil. Te apertei. Difícil. É difícil. Base. Minha base. Família. Meu tudo. Marido. Tá vendo? Nossa, Olha. Jesus amado. Meu maior incentivador. Pregação. Jesus. É o maior pregador de todos os tempos. Madureira. Minha família. Glória a Deus. Faltou o último. Falei 5. Fala o sexto. Tem aquele lá. Aí mesmo, você termina perguntando. E Maiara? Serva sempre. Glória a Deus. Aleluia. Maiara, prazer enorme estar com você aqui Ô, nesse gente, tempo. obrigada. Foi bom demais. Nem vi o tempo passar. Não é? Que é isso? Pois é, a gente já tá com horinha aqui, hein? Tempinho já. Foi bom demais, viu? Quero agradecer a vocês. Continue Amém. nesse propósito. Eu costumo dizer que a gente tem que propagar o melhor de Deus, né? Tem muitas pessoas que precisam desse incentivo, né? Pessoas que estão começando, pessoas que estão na caminhada. E eu acho que a gente aqui, a gente ensina, a gente aprende, né? Uhum. E por aí vai. Quero agradecer, né, vocês por esse convite. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Foi bom demais. Amém. O prazer foi todo nosso, de coração mesmo. Muito obrigado. A gente foi de relance, você tava saindo de Goiânia, né? Vai pregar daqui a pouquinho. Muito obrigado por esse tempo de mesa. Eu espero que tenha alcançado aí diversos corações do outro lado. As pessoas iam sair edificadas com o nosso podcast, porque eu mesmo estou saindo aqui cheio da presença de Jesus. Glória a Deus. Deus continue abençoando seu ministério e sua vida, de forma Amém. muito poderosa. Deus abençoe vocês. E você que tá aí, não esquece de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Por Deus favor. abençoe.